Então, pessoal, uma boa tarde, boa noite, bom dia, na hora que você está vendo esse vídeo, preparando uma aula bacana para vocês, né. E para começar a nossa aula, vamos falar de uma pessoa em especial. Esse aqui vai ser o nosso amiguinho da aula de hoje. Prazer aqui, nosso amigo Rodriguinho. Rodriguinho precisa fazer uma tarefa que seu pai pediu. Ele precisa medir um campo onde seu pai precisa fazer uma cerca. Então, qual é a melhor forma de começar a medir esse campo? Se você pensou que era só ele seguir para frente, começar a caminhar e a medir, pensou certo, é isso mesmo, tudo óbvio. Após ele ter caminhado um dos lados do campo para frente, agora ele precisa medir esse menor lado lá da parte de cima, totalizando 2 lados agora, não é isso? A próxima etapa agora é medir mais um lado, um outro lado maior e, por fim, medir o último lado que está faltando, esse último lado aqui de baixo. Após medir, ele encontrou duas medidas. Ó. Os lados maiores, que é o comprimento do campo, ele descobriu que tem 10 metros, e os lados menores, que vai ser a largura do nosso campo, tem 6 metros. Então, vai ficar da seguinte forma: dois lados que tem 10 metros cada e outros dois lados que tem 6 metros cada. Então, pessoal, ao somar os quatro lados, Rodriguinho já vai ter a medida certinho que o seu pai pediu. Não é isso? Ó, vamos pensar o seguinte: temos dois lados maiores com 10 metros e dois outros menores com 6 metros. E ao fazer essa soma, ele vai descobrir o ele vai descobrir o perímetro dessa área, ele vai descobrir o perímetro do campo. E o perímetro nada mais é do que você somar a medida dos lados de uma área. Somar a medida dos lados do campo, como a gente está fazendo aqui. Poderia ser uma área em formato de um triângulo ou de uma outra área qualquer. Mas quando você vai somar os lados, a medida dos lados, você descobre o perímetro dessa área, que é o que a gente quer descobrir. Então, ao somar os lados, vamos ter o quê? 10 mais 10 mais 6 mais 6, que vai ser igual a 32 metros. Esse vai ser o perímetro do campo. Agora, vamos resolver juntos a seguinte questão. Lucas decidiu construir uma pequena quadra de areia em formato retangular no quintal de sua casa. Para isso, ele cercará toda a volta da quadra com uma corda resistente. Após medir o espaço, verificou que a quadra terá 5 metros de largura e 9 metros de comprimento. Qual será o comprimento total da corda que Lucas precisará para correr toda a quadra? Desculpa, para cercar toda a quadra. Pronto. Então agora vamos imaginar, né, o campo que Lucas precisa medir. E de acordo com a questão, ela está dizendo o quê? Que esse campo tem 9 metros de comprimento. O comprimento vai ser essa parte maior do campo. É isso. Quando a gente vai pegar uma questão dessa, é bom desenhar, você vai e desenha. Tá dizendo que é o formato de quê? O formato de um quintal, que um lado é maior que o outro. Quando é maior um lado maior que o outro, né? Sempre vai ser o quê? Um retângulo nesses tipos de questões, tá certo? E ela vai dizer o que para a gente? Que vai ser uma quadra, então o formato de uma quadra já é um formato de um retângulo, não é isso? Então, seguindo com a questão. E essa quadra tem o quê? 9 metros de comprimento, que como eu estava falando, o comprimento vai ser o lado maior, e 5 metros de largura, que vai ser essa medida
menor, tá certo? Então, depois de começar a organizar o desenho, vamos identificar o quê? Que os dois lados maiores dessa nossa figura, desse nosso retângulo, que é a quadra, os dois lados maiores são de 9 metros cada e os lados menores 5 metros cada. Dois lados de 9 metros mais dois lados de 5 metros. Então, agora, já que organizamos as informações, organizamos a questão, é só partir para o abraço, né? Somando os quatro lados, que são os dois maiores, 9 metros cada, vai ter 9 mais 9, e os dois lados menores, 5 metros cada, 5 mais 5. 9 mais 9, 18 metros. 5 mais 5, 10 metros. Agora é só somar. 18 mais 10, resposta 28 metros. Resposta correta da nossa questão, letra C, 28 metros. Então, pessoal, só para finalizarmos a aula de hoje, lembrem-se, quando na questão fala de perímetro, quer se somar os lados da figura, os lados da quadra, os lados do campo, os lados da sala. Você sempre vai somar os lados. Ah, professor, mas na hora da questão não tem o desenho da figura. Aí você calma, respira, lê direitinho. Vai estar lá na questão. 5 metros de largura e 9 metros de comprimento. E falou que é uma quadra, pode falar que é uma horta, pode falar que é um campo. E uma medida de comprimento maior que a de largura, você já vai imaginar o quê? Um retângulo. Desenha o retângulo. Aí a medida maior vai ser o comprimento. Quem é a medida maior? O 9 metros. Então o lado maior vai ser o 9. Quem é a medida menor? 5 metros. A medida menor, 5 metros. Soma os lados, tá certo? E você vai ter a resposta. Você vai ter o nosso perímetro. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Anotem o exercício e façam as anotações que vocês acharem melhor, tá certo? Porque na nossa aula presencial eu vou dar o visto nessa atividade, beleza? Uma boa tarde para vocês e é isso.